Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caetano e esse é o nosso canal sobre questão agrária. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a sociedade açucareira. Bom gente, quando a gente está falando de sociedade açucareira, a gente está falando dos primórdios da colonização brasileira, ou seja, aquela sociedade que se forma durante o processo de colonização entre aquela zona que vai produzir a cana-de-açúcar e vai beneficiar essa cana para a produção de açúcar e posteriormente a venda desse açúcar para o mercado europeu via Portugal. Então isso é o que a gente chama de sociedade açucareira. É lógico que essa sociedade ela vai partir de uma unidade produtora que é o engenho de cana-de-açúcar. Então, precisamos discutir essa sociedade a partir basicamente de três aspectos. O primeiro é o aspecto econômico. E sobre isso a gente fez dois vídeos, né? Um sobre o colonialismo e outro vídeo sobre o escravismo, que define muito bem como essa sociedade funciona. O outro aspecto é o aspecto social, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Mas aí para isso a gente vai lá para o quadro. Aqui no quadro a gente vai ver um esquema que a gente montou para falar um pouco como é que era essa sociedade colonial. A sociedade açucareira ela tinha como fonte principal de riqueza, obviamente, o comércio e a produção de açúcar. Então, lógico que o senhor de engenho, que tinha efetivamente aquele engenho para moer a cana, fabricar o melaço, o pão de açúcar e a partir disso ter o produto açúcar na sua unidade de produção, ele era efetivamente a pessoa mais rica que tinha naquela sociedade. Então ele era ao mesmo tempo latifundiário e também burguesia agrária. Por quê? Porque ele tinha também o capital. Mas nem todo latifundiário era senhor de engenho na colonização. Por quê? Porque mesmo nas sociedades açucareiras havia aquelas pessoas que tinham a posse da sua terra, entretanto elas não tinham o engenho propriamente dito. Muitas vezes elas plantavam o açúcar, a cana-de-açúcar, mas eram obrigados a vender essa plantação de cana a quem tivesse esses engenhos mais estruturados. Então essas pessoas, junto com quem produzia também outros produtos agrícolas que tinha muito na colônia, como o próprio queijo no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro e no São Paulo também, vão produzir alguns gêneros alimentícios, visando muito essa coisa do mercado interno, inclusive trigo, que era um produto bastante consumido desde o começo da colonização pelos portugueses que vieram para o Brasil. Então você tinha um mercado interno e tinha uma, digamos assim, uma burguesia agrária interna, que não era tão rica quanto era essa burguesia agrária que lidava com o negócio do açúcar, mas que também era um extrato significativo dessa sociedade. E além disso você tinha a burocracia colonial, né, os altos comandantes das tropas do rei, o governador-geral, ou seja, pessoas que iam ali para ocupar esse cargo na burocracia, e além de tudo vocês tinham os comerciantes, os mascates, os comerciantes portugueses. Os traficantes de escravos também eram bastante ricos, eles tinham uma riqueza equiparada à do senhor de engenho. Então é importante que a gente entenda o tráfico de escravos dentro desse contexto da sociedade colonial. E além disso, na sociedade açucareira, haviam trabalhadores rurais que eram livres, ou seja, que não eram escravizados, que eram as pessoas que viviam ali às margens dos engenhos de cana-de-açúcar ou em algumas regiões que produziam alguns produtos para o abastecimento interno, inclusive para o abastecimento dos próprios engenhos. Então você tinha ali, por exemplo, a produção de mandioca, produção de feijão, produção de arroz, havia produção de pescados, claro, pescado retirado do mar, mas havia locais onde as pessoas salgavam esses pescados para vender o peixe seco, que era um produto bastante valorizado, tanto pelos senhores de engenho quanto nas principais cidades brasileiras na altura.
Então havia ali uma grande variedade e a principal variedade também era o mercado de carnes, onde a gente já falou num vídeo sobre a história do sertão. Ela foi direcionada, no caso da carne bovina, na casa de ovinos e caprinos, para o interior, mas havia também um grande negócio na questão da carne, ou seja, a carne da galinha, a carne do boi e a carne do bode. E, por fim, a base desse sistema produtivo escravista era a população escrava. Os escravos africanos eram os que mais trabalhavam no sistema de produção que dava mais dinheiro, que era a produção de cana visando o comércio do açúcar internacional, mas, posteriormente, a escravidão ela vai se espalhar em todos os aspectos produtivos daquela sociedade. Então o escravismo ele começa na lavoura da cana-de-açúcar, ele começa para a produção de commodity global e depois ele vai passando a se apoderar e estar presente em todos os municípios do Brasil, em praticamente todas as atividades produtivas do Brasil colônia. E também haviam os escravos indígenas, que eram os escravos que ficavam em algumas produções que não tinham capital suficiente para comprar um escravo africano. Então é muito comum, por exemplo, no Maranhão, a revolta de Beckman, que vocês veem ali no livro de história como uma revolta nativista, etc. Nada mais foi que uma revolta da elite agrária maranhense contra a abolição da escravidão indígena, que foi promulgada pela coroa portuguesa a partir de muita pressão da Igreja Católica, que tinha o interesse de explorar a mão de obra indígena nas missões jesuítas, mas não queria que os indígenas fossem escravizados. Então havia uma disputa muito grande entre a igreja pelo controle dos indígenas e, do outro lado, os traficantes de escravos, também conhecidos de maneira até floreada na história como os bandeirantes. Terceiro aspecto, além dessa estratificação social que a gente falou, diz respeito à questão cultural. Então, é preciso que a gente entenda o colonialismo também sobre esse aspecto da dominação cultural, tá? Só que essa dominação cultural, ela não ocorre de maneira muito simples, né? Existe uma relação muito clara de dominação, ou seja, da cultura europeia quanto cultura hegemônica no sistema colonial, mas há também um processo de resistência entre as culturas subalternas, particularmente a cultura dos povos indígenas e dos povos africanos. Mas é importante que a gente entenda essas relações de poder que há por detrás desses aspectos culturais. Ou seja, o sistema colonial ele é, ao mesmo tempo, uma dominação militar, ou seja, as tropas portuguesas estavam presentes o tempo todo no Brasil para fazer cumprir a ordem do rei, a ordem da burocracia real. Então isso não podemos deixar de ver o colonialismo sem esse processo de intervenção militar direto. O colonialismo é também um processo de dominação econômica, aquilo que a gente já debateu sobre a plantation, sobre essa coisa do Brasil exportar matéria-prima e importar produtos manufaturados. Então se cria um sistema de dependência econômica a partir dessa relação, e também o colonialismo é um processo de dominação cultural, que é bem expresso até mesmo no ato da primeira missa que é realizada no Brasil. Então você está ali o padre Anchieta querendo converter os índios a uma cultura europeia, a uma religião europeia. Tá? E é muito importante a gente entender esse aspecto colonial da cultura europeia para que a gente também possa compreender como essa cultura ela continua a colonizar mentes e corpos na sociedade brasileira atual. Então isso é um debate muito profundo que tem sido discutido pelas teorias pós-coloniais, alguns outros autores fazendo referência a um autor peruano do Partido Comunista Peruano chamado Aníbal Quijano, chama esse termo de colonialidade ou colonialidade do poder, do ser, do saber, enfim, mas é muito importante que a gente tenha em mente esse aspecto de dominação cultural. Tendo em vista isso, é que a gente vai ter que pensar uma palavra que é muito usada desde um clássico livro sobre a formação social brasileira, que é o livro Casagrande Senzala,
do autor pernambucano chamado Gilberto Freire. Então esse livro ele traz para o debate sociológico um termo que a gente tem que analisar com muito cuidado, que é um termo chamado miscigenação. O que é que quer dizer isso? Veja, a forma como Gilberto Freire coloca em Casagrande Senzala é uma forma que ao mesmo tempo politicamente perigosa, mas politicamente interessante. Politicamente interessante porque quando Gilberto Freire fala da miscigenação, ele está, de certa forma, se diferenciando de uma escola sociológica racista que teve no Brasil. Era uma escola sociológica que dizia que o Brasil é um povo inferior por ter vários negros, por ter vários indígenas, era que dizia que o Brasil tinha que embranquecer para se tornar uma grande potência, e Gilberto Freire vai dizer que não, olha, nós somos uma nação rica justamente porque somos a mistura do sangue negro, do sangue indígena e do sangue europeu. Então esse é um aspecto positivo, porque Gilberto Freire ele vai romper com essa ciência racista que é muito forte no século XX, principalmente no começo do século XX. A gente tem que lembrar que Casagrande Senzala ele é um livro escrito na década de 30, em 1933 particularmente. Então esse é um aspecto positivo da obra dele. Entretanto, tem um aspecto negativo dessa ideia geral de Gilberto Freire, que é a negação das relações racistas da sociedade. Veja bem, é lógico que o povo brasileiro ele foi constituído também a partir de um processo de miscigenação e miscigenação racial mesmo. A miscigenação do negro com o indígena, com o europeu. Isso é uma coisa que não discutimos em relação à formação social do povo brasileiro. Mas a questão é, como se deu esse processo de miscigenação? Esse processo de miscigenação, ele foi um processo que envolveu a mulher branca e o homem negro, por exemplo? Não. Por quê? Porque como a gente viu nas relações sociais da colônia, havia uma sociedade muito machista, que era essa sociedade patriarcal, chefiada pelo senhor de engenho. Então, essa relação do racismo, da dominação de uma raça sobre outra, que se constitui no escravismo, somada a essa relação de patriarcalismo, gerou um processo de miscigenação misturado com o processo de uma relação machista e escravista. Então, o que ocorreu foi que essa relação de miscigenação, ele também foi um ato de violência sexual e um ato que estava incrustado nessas relações de poder, nessas relações desiguais entre o senhor de engenho branco e a escrava mulher. Então a gente não pode nunca dizer que somos uma sociedade miscigenada e, portanto, não somos uma sociedade racista. Não, a gente não pode dizer isso. A gente tem que dizer, sim, somos uma sociedade miscigenada, porém racista. E é aí que o Brasil desenvolve um tipo diferente do racismo da África do Sul e diferente do racismo dos Estados Unidos, já que o racismo brasileiro ele é um racismo, entre aspas, disfarçado. Ele é um racismo que tem esse discurso da miscigenação para negar que existam relações desiguais em termos raciais. Então isso é a nossa origem, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra. Então, portanto, existe uma outra palavra que na sociologia a gente usa muito para explicar esse processo de mistura cultural que houve dentro do processo de colonização, que é um termo trazido por um cientista social indiano chamado Homi Bhabha, que se chama o híbrido. Esse termo ele inventou para trabalhar a sociedade na Índia, que também é uma sociedade muito complexa, também muito diferente da sociedade brasileira, tá? Mas vamos utilizar esse termo para tentar compreender essa relação de mistura entre culturas diferentes que ocorreu dentro do território brasileiro. Claro que essa mistura ela não é uma mistura aleatória, como a gente já falou, existia aquela forma cultural que era hegemônica e existiam as culturas também subalternas. Tá? Então vamos falar de alimento. Então vamos pegar um exemplo bem claro. Os portugueses
eles tentaram ao máximo viver como portugueses na colônia. Então, por exemplo, eles faziam questão, quando podiam, de tomar vinho madeira. Eles faziam questão de comer pão. Mas é lógico que a gente não pode compreender a culinária brasileira sem tentar entender esse processo de adaptação, que até mesmo para a sobrevivência, os portugueses vão ser obrigados a fazer. Então, os portugueses, para sobreviver, vão ser obrigados a comer aquela comida que era comida considerada de escravo ou comida considerada de índio. E em que momentos é que vai acontecer esse processo de adaptação culinária? Vai acontecer justamente em momentos de dificuldade. Então, óbvio, um português pobre ele não se dava ao luxo de tomar vinho madeira. Ele realmente tinha que tomar o quê? A cachaça. O português pobre, ele não se dava ao luxo de comer pão. Ele tinha que comer macaxeira, farinha de mandioca, como toda a população pobre brasileira. Então, esse é um termo bem óbvio. E um outro termo são em momentos de guerra. Então, o Zé Antônio Gonçalves de Mello, que é um grande especialista nessa questão do período holandês, ele traz justamente esse relato, ou seja, ele traz esse relato no momento em que houve a guerra entre holandeses e portugueses pelo controle do Nordeste brasileiro, e no momento de guerra, um momento de dificuldade, então os portugueses foram obrigados a se adaptarem a essa culinária mais local, a essa culinária mais indígena e mais africana. Então o fato é que esse processo histórico, tá, de uma dominação cultural, mas também de uma certa insuficiência dessa dominação cultural se realizar por completo, é que ela forma uma cultura completamente nova, que é a nossa cultura brasileira. Então, que é uma cultura híbrida, ou seja, não é nem uma cultura portuguesa, nem uma cultura africana, nem uma cultura indígena, mas é um híbrido de todas elas. E na culinária, certamente, a gente pode dizer que nós temos uma culinária híbrida, ou seja, a tradição cultural culinária brasileira, ela é essa tradição que tem tanto aspectos indígenas, quanto aspecto africano, quanto aspectos portugueses, como outros aspectos de povos europeus que vieram para o Brasil depois dos portugueses, e aspectos novos que são criados a partir da circunstância histórica particular do Brasil. Então a gente tem uma culinária muito rica, como a gente tem também uma música muito rica, mas como isso aqui é um canal de questão agrária, a gente não está aqui falando de música, mas sim falando de comida, tá bem? Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, qualquer crítica, qualquer comentário, vamos dialogar, tá? Escreve lá embaixo, curte esse vídeo, se inscreve no canal também e ativa lá a notificação. Toda terça-feira a gente está postando o vídeo para vocês, tá certo? Um grande abraço e até a próxima semana.